Olha, eu particularmente, eu adorava biblioteca. Então, assim, Aham. Você ia eu pra era rato biblioteca. de biblioteca. Eu era rato de biblioteca. Eu saía do trabalho, ia direto para a biblioteca, ficava 4 horas na biblioteca estudando, até começar a aula. Às vezes saía da aula, voltava para a biblioteca. Final de semana ia para o home office. No período que eu tirei férias, né? Pré esse Aham. concurso, para 30 dias, eu fiquei, eu fiquei durante a semana biblioteca, home, lá no condomínio onde eu morava. E isso, assim, eu gosto muito de ambiente de biblioteca. Me dá uma sensação de que aquilo foi feito para isso, para a gente Aham. estudar, então eu me concentrava bastante. Eu gostava de botar um fone de ouvido e colocar som de chuva, porque me remetia à época que eu era pequeno e ia para a fazenda, para a roça, na verdade, para Uhum. estudar, final de semana, ia com minha avó. Então eu gostava muito disso. A Letícia perguntando se você acha que concurso é mais memorização do que aprender de fato. Você acha que é mais Vamos lá, decoreba ou é vamos lá. aprender? Primeiro assim, a gente precisa saber, as pessoas precisam reconhecer quais as habilidades dela. Eu precisei reconhecer as minhas deficiências e as minhas habilidades. Faculdade é completamente diferente de concurso. É igual chegam para mim e falam meio assim: Ah, Patrick, como que eu vou fazer esse concurso se tem várias pessoas que são formadas em direito que também vai fazer? Eu falei: ó, você já está começando errado. Primeiro que quem é formado em direito não necessariamente está saindo na frente de outras pessoas. Porque quem é formado em direito, ele aprende a ter um raciocínio jurídico, né? Mas como eu disse, estudar para concurso é diferente. Então, estudar para concurso, por exemplo, é você ler a legislação. Se você tem facilidade em ler uma vez, em entender o que aquilo está dizendo, em captar aquelas palavras, de modo a uma pegadinha não te fazer cair, né? Uma troca de palavra. Ok, você tem uma certa facilidade. Se a sua forma de aprendizado for ter que escrever, então escreva. Se a sua forma de aprendizado for ter que decorar, e não é assim, decorar lei é impossível. Você não Uhum. decora a lei. Tem que entender, Chega uma né? hora que, por osmose, aquelas que são repetidas, batidas, que de fato caem, você de fato decora. Né? Então, assim, existiam alguns incisos, por exemplo, do artigo 5º, que eles estavam no automático. Né? Então, por exemplo, como que eu descobri a minha metodologia de estudo? Né? Eu escrevia a aula, escrevia, eu tinha à época um iPad que eu tinha um código civil, aí o professor comentava todos os artigos. Todos os artigos ele comentava. Ele contava uma história para cada um artigo. E eu escrevia todas as histórias. Então eu lia o artigo e lia a história. Era como se fosse um código comentado, mas escrito Uhum. por mim. Comentado por Não por você. mim, pelo professor. Porque Sim. o professor falava e eu. Mas o ato de eu escrever parecia que era uma coisa minha, sabe? Então eu trazia para mim. E aí, quando ele. Eu lembro que quando era o assunto de. Esqueci agora, meu Deus. De aluguel, enfim. Quando ele falava o nome de Fulano, de A e B, eu trazia para pessoas da minha família. Então, eu trazia para a Uhum. minha realidade. Então, isso me ajudou a internalizar, a entender o espírito daquele artigo. Entendeu? Uma outra coisa que eu fazia muito, eu pegava as principais legislações, os principais artigos e escrevia. Então, sei lá, na CLT tinham 120 artigos que mais caía. Pareto. Tipo, dos 1.000 artigos, 80% eram 120 artigos. Os outros Uhum. 20% eram os 800. Então, esses 120 eu Você focava escrevia, no. eu lia e gravava eu lendo, e depois eu ouvia lendo. Ou seja, Uhum. era osmose, sabe? Era osmose. E depois questão. Eu resolvia a mesma questão, às vezes 6, 7 vezes. Patrick, é a melhor forma de estudar? Não sei, foi a que deu certo para mim, entendeu? Uhum. Então, assim, cada um tem que descobrir qual a sua facilidade. Eu conheci algumas pessoas, por exemplo, que não gostam de anotar, né? Quando eu comecei com os PDFs, foi uma maravilha para mim, porque os PDFs era como se fosse o professor falando e eu escrevendo.
Uhum, já estava anotado ali. Muito bom, já estava anotado, então aquilo facilitou para mim. Quando eu ia para as questões, eu resolvia. Então, assim, eu só me contentava em um volume, tipo assim, em um caderno de uma matéria, quando eu fazia 100% em todas as questões. Então, eu pegava, fazia, tipo lá, bateria de 50 questões, fazia 83%. Aí depois voltava, né? Fazia 87. Depois 93. Depois 98. Eu só contentava quando eu fazia 100%. Então, fazia esse ciclo, assim, de rodízio de questões até chegar no 100%, repetindo as mesmas questões, mesmo sabendo que eram as mesmas questões, repetia. E deu certo, né? Era Essa osmose. parte, Deu isso certo. que você falou de trazer para o pessoal, né, de colocar nomes de pessoas conhecidas, isso tem até explicação na neurociência, né? Quando a gente traz para o lado da emoção, fica mais fácil de gravar, né? Então, por isso que as crianças aprendem uma brincadeira fácil, né? Porque aquela brincadeira ali traz emoções para ela, né? Então, quando a gente joga para o lado do cérebro das emoções, fica mais fácil de gravar. Então, por isso que deu certo para você colocar o nome É, dos seus familiares, né? Que aí você estava jogando também o lado racional juntando com o lado emocional. Então, ajuda na memorização. A Letícia está perguntando aqui qual foi o lugar mais exótico que você viajou pós-nomeação, né?